Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog da minha estante. Hoje eu trago para vocês o nosso último diário de leitura do ano de 2015 com todos os livros que eu li no mês passado, em novembro. Eu já devo avisar que novembro foi outro mês bastante lento com relação a leituras para mim. Eu só li 5 livros e um eu estava lendo desde outubro, então não conta muito. Mas enfim, vamos falar sobre eles. Eu espero que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, para começar esse vídeo de leituras eu não poderia falar de outra coisa além de Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado, da Stephenie Meyer, lançado no mês passado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Vocês sabem quanto esse livro foi lançado recheado de polêmicas tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Eu xinguei muito no Twitter, no Facebook, eu fiz um vídeo exatamente falando por que a Stephenie Meyer tinha me apunhalado pelas costas. E eu então resolvi ler o livro e eu fiz a resenha aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir o meu veredito sobre Vida e Morte. E o que eu devo dizer nesse vídeo, já que eu falei tudo no outro vídeo, eu mordi a língua. A Stephenie Meyer deu uma rasteira em mim e eu acabei gostando dessa ideia absurda de recontar Crepúsculo através de uma história onde Bella é um garoto humano e Edward é uma garota vampira. Enfim, o link vai estar aqui embaixo também na descrição para quem quiser assistir aos meus comentários que eu fiz no blog. Se você é fã de Crepúsculo, vale como uma releitura bem bizarra, mas enfim, eu gostei e dei 4 estrelas para Vida e Morte da Stephenie Meyer. Que história é essa que tu tá metida com droga? Mas enfim, vamos falar de fato dos livros que eu li nesse mês de novembro. O primeiro livro físico que eu li em novembro foi A Noiva é Tamanho 42, da Meg Cabot, o 5º e último volume da série Os Mistérios de Heather Wells, lançado por aqui pela editora Galera. Toda a série conta a história da Heather Wells, uma ex-popstar que foi passada para trás pela própria mãe. Ela acabou sem gravadora porque ela queria cantar músicas próprias. Então, com esse declínio, ela vai acabar trabalhando no conjunto residencial Fisher, que é um prédio da faculdade de Nova York, onde abriga estudantes. Só que o conjunto residencial Fisher ele não tem uma história muito boa, ele é conhecido por seus crimes que acontecem de todos os tipos nesse prédio. E a Heather acaba se envolvendo diretamente e indiretamente em todos os crimes que acontecem no conjunto residencial Fisher. Enfim, eu estava muito ansioso para ler esse 5º e último volume. Como o título já diz, é o casamento da Heather. Eu não vou dizer com quem ela se casa, porque isso pode ser considerado um puta spoiler. Mas esse não é o foco do livro, apesar da capa, apesar do título ter tudo a ver com casamento. O conjunto residencial Fisher ele vai retornar às aulas e um desses novos alunos da faculdade de Nova York é o príncipe de Caliph, um principado árabe recheado de polêmicas. E para completar, esse príncipe, o filho do príncipe regente, ele é um bon vivant, ele vive de festas, de passeios elegantes e convida todos os residentes do prédio para irem com ele. E no meio dessas suas festas, na mesma noite, uma das funcionárias estudantes do prédio residencial Fisher acaba morrendo e acaba sendo encontrada morta no dia seguinte. E é lógico que a nossa Heather ela vai investigar o porquê e vai tentar descobrir o que isso tem a ver com a festa do príncipe. Enfim, A Noiva é Tamanho 42 me surpreendeu bastante com todos os temas que a Meg traz aqui. É lógico que é um livro cheio de humor, é lógico que a Heather é hiper carismática e ela é super bem humorada. Mas a história ela aborda temas que, se você trazer para a vida real, é bem verdade. Foi a história mais normal, mas mesmo assim foi um final perfeito. Eu me surpreendi de verdade com os plot twists que a Meg colocou aqui. Eu realmente não imaginava quem poderia ser o assassino. Quando aconteceu eu fiquei, oh meu Deus! Enfim, a Meg fechou com chave de ouro a série da Heather Wells. E sério, eu dei 5 estrelas e falo, se você ainda não leu essa série, esses Mistérios da Heather Wells, que é uma série policial, simplesmente leia, é divertido, os casos são sensacionais e a Heather é uma das melhores protagonistas da Meg, assim, da vida. Outro livro físico que eu li nesse mês de novembro foi Magisterium, A Luva de Cobre, da Holly Black e da Cassandra Clare. Eu acho que a série ela amadureceu bastante já para um 2º volume. Para quem não conhece a série Magisterium, os livros contam a história de Callum Hunt.
Ele é um mago, ele sabe que é um mago, mas ele foi criado desde pequeno pelo pai para não confiar em magia. Mas eis que um ano antes de A Luva de Cobre, essa triagem feita pelo Magistério, ele precisa passar pelas provas do Desafio de Ferro e o Callum e o pai fazem de tudo para ele não passar, mas ele acaba sendo selecionado mesmo assim, justamente pelo antigo mestre do pai dele. Ele vai para o Magistério contra a própria vontade, contra a vontade do pai. No decorrer do primeiro livro nós vamos descobrindo mais coisas e vamos descobrindo mais podres sobre essa história. E no final do Desafio do Ferro existe um plot twist que você fala: uou, o que vai acontecer a partir de agora? Surprise, bitch. E eu achei muito, muito, muito sensacional que a Holly Black e a Cassandra Clare, elas não fizeram meandros, elas desenvolveram esse plot twist do final do primeiro livro já no primeiro capítulo desse livro aqui, e todas as consequências dessa revelação do primeiro livro recaem sobre a Luva de Cobre. Isso deixa a história muito mais sombria, deixa o clima muito mais tenso. Para vocês terem uma ideia, eu li as primeiras 200 páginas desse livro em uma manhã de sábado. E agora a gente acaba percebendo que tudo é um tom muito, muito, muito de cinza. Parece que não há mocinhos e nem bandinhos e apenas há interesses. E o Callum, ele tem um peso muito grande nas costas desse segundo volume aqui, e que eu gostei bastante porque tem um aprofundamento muito maior ao personagem e as relações que ele tem com os amigos, com o pai. Isso é muito, muito, muito desenvolvido em A Luva de Cobre. Enfim, como você deve ter imaginado, eu adorei esse livro, foi uma grata surpresa. Magistério subiu muito no meu conceito com A Luva de Cobre. A história ficou muito mais orgânica e eu dei 4 estrelas. O desfecho que elas dão para essa história e o gancho que elas dão para a continuação tá incrível, assim. Eu tô esperando grandes coisas do terceiro livro e do restante da série, então vamos ver. Vou continuar acompanhando a série Magisterium da Holly Black e da Cassandra Clare. Agora, já falando dos livros digitais que eu li em novembro, o primeiro livro digital que eu li no mês passado foi O Vilarejo, do Rafael Monte, lançado por aqui pela Suma de Letras, e o livro mais recente do autor de Dias Perfeitos, que eu li no ano passado. O Vilarejo é uma espécie de antologia que reúne 7 histórias diferentes que se passam no mesmo lugar, nesse mesmo vilarejo, no leste europeu e esquecido pelo mundo. O Rafael é meio que conta no prefácio do livro que ele acabou encontrando essas histórias em um antiquário, e isso dá um certo clima porque você fica na dúvida se aquela história aconteceu de verdade ou não. Cada história do livro ele vai contar um pecado diferente, e no final você percebe que todas as 7 histórias, além de terem o mesmo ambiente, de se passarem no vilarejo, que os personagens eles se conhecem, você descobre que todas as histórias elas estão interligadas, e o vilarejo ele se transforma mais do que uma antologia, ele se transforma num romance mesmo, com um final que eu fiquei... This is madness. It's madness, I tell you, for the love of God, Monica, don't do it! Enfim, se eu já achei ler Dias Perfeitos por conta do Theo perturbador, eu não poderia nunca ter imaginado encontrar esses personagens de vilarejo, porque são pessoas odiosas, são pessoas reprováveis. Não existe outra palavra para descrever esses personagens além de podres por dentro, sabe? Foram personagens que me deram nojo. Algumas cenas elas me embrulharam o estômago. Pois o mal, a maldade desse livro, ele se encontra na própria humanidade das pessoas. Enfim, dei 4 estrelas pro Vilarejo. Se você quer conhecer o autor, acho que é uma ótima forma de conhecer, porque é um livro bem pequeno, bem fino, mas as histórias são bem dinâmicas e são muito bem trabalhadas, e os personagens, apesar de horríveis, as histórias te prendem. Enfim, 4 estrelas para O Vilarejo, do Rafael Montes. E o último livro que eu li nesse mês de novembro foi o incrível O Casamento da Princesa, o 11º volume da série O Diário da Princesa, da rainha Meg Cabot. E eu digo por que isso, porque a Meg Cabot, mesmo depois de 11 anos conhecendo a autora, ela consegue me surpreender, e ela conseguiu transformar um livro comemorativo de uma série que nunca chamou tanto a minha atenção assim em um dos melhores livros da autora para mim. Como eu disse para vocês, O Casamento da Princesa ele foi lançado em comemoração aos 15 anos de lançamento da série O Diário da Princesa, e ele se passa 8 anos após o último volume da série. Agora a Mia está com 26 anos, Genovia ela está passando por momentos muito difíceis na política, além, como o título deixa claro, o Michael, o namorado Michael da Mia, acaba pedindo ela finalmente casamento. E é basicamente o que eu posso dizer da história para vocês, sem entrar em muitos spoilers, mas o que eu posso dizer é que eu não sabia o quanto eu sentia falta dos personagens
de O Diário da Princesa. Como eu disse pra vocês, a série nunca foi uma das minhas favoritas da autora, apesar de ter sido o meu primeiro contato com ela. E foi assim, foi um reencontro de verdade. Foi uma sensação muito nostálgica e muito gostosa de se ler. Sim, a Mia, apesar de estar com 26 anos, ela continua totalmente surtada. E é legal ver essas características da Mia adolescente numa versão mais centrada dela. É engraçado porque a autora, em alguns momentos, a Mia, ela vai reler os diários antigos dela e vai falar: meu Deus, eu não acredito que eu fazia uma tempestade de copo d'água por causa disso. Ou seja, a personagem ela tá rindo de si mesma e o foco principal da Meg é falar sobre laços de família, falar sobre laços de sangue, a importância da família, a importância que a família tem. E como eu disse no Instagram e como eu disse no Twitter, esse foi o primeiro livro da Meg Cabot que eu chorei. Teve duas cenas assim que foram bastante simples se você olhar de um contexto afastado, mas que enquanto eu estava lendo me emocionou bastante e que o foco justamente era sobre família. E a mensagem que fica por detrás desse livro, sem sombra de dúvidas, é incrível. Enfim, foi um reencontro totalmente inesperado. Eu não estava com expectativas muito grandes para esse livro extra, justamente porque, como eu disse, não é a minha série favorita da Meg, mas assim, foi incrível, foi sensacional. Como eu disse, me emocionou, eu ri de verdade, foi uma leitura super rápida, super gostosa e eu dei 5 estrelas e favoritei. Bom, pessoal, foi só isso que eu li. Mas enfim, se você gostou desse nosso vídeo de leituras, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com os links para as minhas resenhas, os meus comentários de todos os livros que apareceram aqui no nosso vídeo. Enfim, pessoal, você já leu algum desses livros? Vocês pretendem ler algum desses livros? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês. Vocês sabem que essa é a parte mais importante do vídeo pra mim. Pois enfim, aqui foi o Henri Beneto para o nosso último Diário de Leituras de 2015. Eu espero de verdade que tenham gostado. E até o nosso próximo encontro com mais um especial de final de ano.